Já imaginou se for possível você conseguir acessar o que o seu coração quer de fato fazer? Lá na essência. O que você veio fazer aqui de fato. É esse o intuito que a gente tem. De trazer luz, na verdade, para esses movimentos no Recalculando a Rota. O retiro tem esse nome especificamente justamente porque a gente chegou nesse lugar nas nossas conversas, de como é importante a gente acessar nosso coração, a nossa essência, para a gente ir atrás desse movimento. Então eu quero convidar vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje, se vocês estão abertos, dispostos, para a gente conversar sobre como é acessar esse coração. Ao meu olhar, quando a gente acessa isso, acessar a nossa essência, acessar o nosso coração, é acessar e ter mais clareza do que a gente veio fazer aqui, nessa existência, com esse CPF, com esse corpo, com esse nome, o que é que a gente veio fazer aqui, qual que é o propósito disso tudo, para que tem, por que essas coisas acontecem na verdade. E isso veio porque eu comecei a olhar isso, vou falar de mim, né? Óbvio que a Amanda, que também está ancorando esse encontro, e a Bruna, que também está ancorando esse encontro, também tem os movimentos delas, mas hoje é o dia da minha partilha com vocês. Então, a partir do momento que eu fui enxergando isso em mim, dentro da minha história, da minha trajetória, como é que as coisas foram acontecendo dentro do meu olhar, da minha vivência, ficou muito claro quando eu comecei a abrir minha cabeça, na verdade, para enxergar e para ver isso. Primeiro dá desespero, né? Ser bem sincera, é esse o movimento. Então, acho que é importante que vocês também lembrem disso. Que é possível, que por mais que vocês estejam acessando o coração, que talvez deixe uma sensação de ser algo bom, geralmente precisa quebrar muitos padrões. E quebrar padrão é um negócio que a gente não gosta de fazer, a gente não quer fazer. Então, acho que o início da caminhada para dentro, para o coração, para acessar essa verdade, ela é meio desesperadora mesmo, porque precisa quebrar padrão. Porque você não está na tua rota, você não está aqui no caminho, você está perdido em outras coisas, achando que talvez, por exemplo, o que você precise fazer é o que a sua família espera de você. É o que você precisa continuar o caminho que outras pessoas da tua ancestralidade trilharam. E aí você precisa continuar nesse movimento. Ou às vezes você ainda está na fase da revolta e que você quer ir para um lado totalmente oposto. Não sei. Geralmente, o início, o primeiro pedaço do caminho para o coração, ele é muito desafiador. Porque precisa, fica aí pro trocadilho, vocês vão entender mais fácil, precisa recalcular essa rota. Você precisa abrir mão de algumas coisas. E aí dá desespero mesmo. Porque como assim a gente tem que mudar? E para mim foi uma coisa muito semelhante a isso. Então, para quem não me conhece, a minha graduação é fisioterapia. A fisioterapia, dentro da formação que eu tenho especificamente, que hoje já tem várias outras possibilidades, era uma coisa muito técnica e obviamente voltada só para o físico. E com o tempo eu fui sentindo necessidade de ir para outras camadas, que trabalhar só com recuperação de lesão, ou uma época que foi em UTI, até quando eu trabalhei com Pilates também, aquilo não satisfazia, não preenchia, não conectava. As pessoas se sentiam beneficiadas, pagava lá as contas, né? Então teoricamente estava tudo mais ou menos, mas estava morno, na verdade, porque não era aqui. Não dava brilho no olho, não era algo que eu realmente achava aquilo muito massa. Eu não tinha tesão de fazer aquilo. Consequentemente, quando eu fui tomando consciência disso, as coisas começaram a degringolar, né? Inclusive, eu fui convidada, foi o primeiro lugar, o único lugar, inclusive, que isso aconteceu, porque eu fui convidada a me retirar do trabalho, do lugar onde eu prestava serviço. Sempre foi uma escolha minha nos outros lugares que eu fui sair para poder mudar. E com isso especificamente foi o único lugar que me convidaram, Aline, não dá mais. E eu não tinha feito nada de errado, entende? Não tinha quebrado uma regra,
não tinha maltratado ninguém. É só porque eu ia desmotivada a trabalhar, porque aquilo não fazia mais sentido para mim. Era nítido que eu não tinha mais tesão em fazer aquilo, porque estava desconectado, porque não era o que eu gostava de fazer de fato. E é óbvio que no início eu também não sabia o que era que eu gostava, eu só sabia que aquilo não me ia satisfazer. Mas eu já tinha estudado algumas coisas, mas que eu achava que era só pra mim. Já tinha feito algumas formações que eu achava que era só pra mim, dentro da área de autoconhecimento. Até que chegou um momento que eu fui cruzando tudo isso, na verdade. Fui buscando esse crossover mesmo de todas essas formações. Com a base da fisioterapia, porque ainda era a minha formação principal, mas eu já estava fazendo uma formação de yoga, eu já tinha estudado meditação, eu já tinha conhecido o budismo tibetano, porque a minha base de meditação é do budismo tibetano, olhando não como uma religião, mas como filosofia da mente, entender os processos mentais. Eu já tinha feito uma formação de yoga, já estava fazendo outra, e aí me parecia que era aquilo, então eu preciso tentar alguma outra coisa. E foi o divisor de águas. Ali eu comecei a entender que estava começando a entrar para a rota. Mas depois eu fui fazendo outras coisas, outras formações. Fiz uma terceira formação de yoga, na verdade. Fui buscar outras ferramentas, eu fui estudar o Reiki, que era uma terapia. Outros caminhos que foram bem importantes para mim também. Durante a pandemia eu fiz uma formação de psicologia budista, que foi muito legal também, baita divisor de águas, entender os processos mentais, os gatilhos, porque quando eu olho aquilo, às vezes eu nem entendo porquê, mas aquilo me dá raiva, ou me dá nojo, ou me emputece com alguma coisa, entender como é que tudo isso funciona e como é que a gente desconstrói isso. Foi um baita divisor de águas mesmo, assim, na minha vida. Foi muito legal. E é óbvio que à medida que eu fui me transformando nisso, eu fui levando isso para os atendimentos também, né, para as outras coisas. E aí, gente, eu já entendi que a rota já estava muito mais dentro do meu coração. E aí, com o yoga, com o tempo, eu fui me aprofundando mais com a parte do sagrado feminino, para fazer as minhas curas também, da minha ancestralidade feminina, do que estava acontecendo. Nisso eu já tinha parido uma menina, então já estavam várias outras coisas acontecendo aí em paralelo com isso. Mas um pulo do gato foi quando eu fiz a formação de yoga para gestante, que daí eu comecei a me dedicar mais a elas. Porque eu sabia que eu precisava fazer uma cura dentro desse lugar aí para mim. E admitir que precisava ter uma cura nesse lugar, era importante que eu precisasse olhar para isso. Como é que vai curar se não vai olhar? Aí eu precisei olhar para o meu parto, olhar para todos os partos que a minha mãe teve, né? Porque quando a gente pare, a gente entra em contato com o nosso nascimento. Eu precisei olhar tudo para isso, precisei ressignificar que eu sou um bebê arco-íris, que minha mãe teve uma outra gestação antes, que esse irmão não ficou aqui, que ele faleceu no momento do parto dele, que era o momento, que era o que precisava, que foi o que aconteceu, não era uma questão de controle meu, mas isso dentro de uma dinâmica familiar faz uma baita diferença, não só para os pais, obviamente, que não conseguiram ter apoio, suporte, inclusive emocional nenhum nesse luto desse filho. E meu irmão, o dia do parto dele foi início de novembro, olha só que interessante, início de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, em menos de 6 meses a minha mãe já estava grávida de mim. O que vocês acham que acontece com uma mulher que ainda está sofrendo um luto mal elaborado, porque nem entendeu o que aconteceu, porque ela entrou em trabalho de parto, foi para o hospital com a barriga e com o bebê ali e voltou para casa de mão vazia. 6 meses depois, ela está grávida de novo. Imagine como é que estava esse turbilhão na cabeça dela, né? Mal elaborado, uma mistura de finalmente agora vem, né, um outro bebê que vai ser muito amado, muito querido. Minha mãe é canceriana, então tem todo um zelo, uma coisa de família ainda, que ela é muito amorosa, muito de servir, e é um lugar muito bonito dela nesse sentido. Mas é óbvio que existia um lugar ainda, um gatilho interno da cabeça dela, que talvez mal elaborado, muito provavelmente, dessa perda, porque ninguém perde um filho assim e fica, né? Normal, tá tudo certo, e é um processo, né? Acontece, mas existe toda uma elaboração aí.
E aí, quando tudo isso foi acontecendo, dessas tomadas de consciência, eu senti que eu precisava trabalhar com esse movimento também. Chegou muito forte isso para mim. Elaborar estas questões dentro de mim me trouxe ferramenta interna, assistindo as coisas que aconteceram com a minha família e quanto isso repercute em mim até hoje. Hoje em camadas muito diferentes do que algum tempo atrás, mas o quanto eu poderia acolher essas mulheres também que sofreram isso, ou esses filhos, assim como eu, que também sofrem consequências de certa forma de ter um luto, família. E aí que eu fui estudar a doulagem, aí que eu fui entender muita coisa, assistir, dar assistência a essas famílias. Gente, fez um na minha cabeça de uma forma muito significativa, assim, muito, 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 muito mesmo, assim, muito. E aí eu lembro que eu fui fazer um atendimento com uma terapeuta que trabalha com registros acásticos e com outras coisas. Se vocês não conhecem isso, vale a pena dar uma olhada sobre. E que eu fui vendo outras coisas então, né? Sobre outras dinâmicas, coisas do passado, coisas da ancestralidade. E que aí sim me abriu a mente para infinitas outras coisas, que eu tive certeza absoluta de que isso é parte do meu propósito. E quando eu fui buscando essas coisas do registro acástico especificamente, que me deu mais essa certeza ainda de que isso era o que eu realmente precisava fazer, eu entendi que eu precisava também, consequentemente, trabalhar a minha mediunidade. E aí deu um outro gatilho que eu precisava olhar para isso. Porque para mim ainda ser médium e trabalhar minha mediunidade, desenvolver isso, ainda tinha muitas outras coisas para eu quebrar de padrão, de pensamento, de comportamento e falhas internas minhas, de certa forma, né? Falhas que hoje eu entendo que foram caminhos, né? Que foram se apresentando, mas que eram, assim, crenças limitantes, talvez seja um termo mais adequado para vocês entenderem melhor do que eu estou querendo dizer. E aí que eu fui entendendo que boa parte do meu trabalho com as gestantes é muito mais espiritual, energético e emocional do que qualquer outra coisa. E também foi um outro divisor de águas que me fez ter mais certeza ainda que eu estava na rota certa, que foi para isso que eu vim aqui. Para isso que brilha no meu olho, é isso que traz contentamento, satisfação para mim. E eu vejo todos os dias quando eu faço atendimento nessas mulheres, como para elas é importante ter esse lugar. Só que como assim? Como é que eu vou explicar para as pessoas que eu trabalho como doula ou como terapeuta é muito mais espiritual e energético do que físico, às vezes, do que elas gostariam que fosse? Gente, eu tive um treco quando chegou essa ficha para mim. E o treco, ele foi tão grande que à medida que eu ia comparando, assim, o treco era grande e, consequentemente, eu sabia que era isso que eu precisava fazer. Porque, mais uma vez, eu estava reorganizando algumas coisas internas para poder estar apta internamente para poder entregar isso. E eu lembro que a terapeuta me disse assim, as coisas vão melhorar de fato para você e esse treco todo internamente vai reduzir dentro de você quando você conseguir colocar todas as ferramentas da linha espiritual que você tem trabalhado, desenvolvido dentro de você nos teus atendimentos. E vou dizer que realmente foi um baita divisor de águas. Acolher essa espiritualidade, essas habilidades mediúnicas que eu tenho, e a cada dia ainda estou atrás disso, de desenvolver e aprimorar tudo isso, na verdade, mas para eu conseguir de fato acolher. E tudo isso porque, gente, porque é o que brilha, como eu falei, sabe? Traz mais significado. E eu quis começar a trazer tudo isso para vocês, porque é importante, na verdade, que a gente ache isso dentro de vocês, assim, cada um de vocês. Eu achei meu e tá fazendo muito sentido. E eu gosto muito. E eu vejo resultados lindos, 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 lindos mesmo. Muito, 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 muito. Tanto de mulheres querendo trazer seus filhos de uma forma mais natural e mais humanizada para o mundo, de filhos e mães e pais também querendo ressignificar suas dores das perdas gestacionais que eles tiveram, acessar essas crianças
encaminhar elas de uma forma melhor para o mundo espiritual e com mais leveza, com mais amorosidade, entendendo o propósito dessas crianças que ficam tão pouco tempo aqui, inclusive. E é muito bom fazer isso. Tem sido movimentos assim, e atendimentos lindos, lindos, lindos demais, assim, muito, muito, muito. Cada semana chega gente nova e é um movimento muito, muito amoroso. Por isso que o Recalculando a Rota, ele tem uma coisa muito pessoal, nossa, de certa forma, minha, vou falar por mim, né, minha, porque para mim foi muito importante eu me organizar e soltar as outras formações que não faziam mais sentido para mim, para acessar de fato o que brilha aqui dentro, o que me dá quentinho no peito, o que é gostoso de fazer, o que eu entendi que é minha missão, entende? Então, vou deixar esse spoiler aqui para vocês agora. São 3 dias de retiro. Na sexta-feira, a gente vai olhar para o passado, para trás, para a gente entender o que foi que aconteceu e elaborar melhor essas coisas. E a gente vai estar lá no final da tarde e o início da noite. Aliás, o retiro é fechado, tá? A gente chega, fica lá o tempo todo, sai só no domingo. Mas na sexta-feira a gente vai olhar para o passado, elaborar tudo isso. Olhar para isso tudo, para a sua ancestralidade, para esses movimentos para trás. No sábado, que é o tempo que a gente vai ficar maior, porque vai ser o dia inteiro, a gente vai falar sobre o presente. E a gente vai tentar perceber como que isso vibra dentro de você hoje por causa dessas coisas que aconteceram. Então a gente vai ver na sexta, olhar para o passado. No sábado a gente vai olhar para o presente, como é que eu estou hoje com relação a isso. O que aconteceu. E no domingo, consequentemente, a gente vai olhar para o futuro, que é o que eu faço com isso tudo. Então eu já entendi o que aconteceu, eu estou assim agora, no presente, e aí no domingo, pela manhã, no almoço, no pedacinho da tarde que a gente vai ficar, a gente vai reorganizar de fato essa rota para vocês conseguirem chegar nesse lugar interno, para o coração de vocês. O fim dessa rota, desse caminho, desse percurso, é nossa essência, é o coração, é o que vocês vieram fazer aqui. Entender por que isso está bloqueado, o que é que aconteceu lá atrás, é importante. Então a gente vai olhar para isso. Vocês não vão estar sozinhos com isso. E a gente vai entender onde que isso dói, tudo aqui dentro no sábado, como eu falei. E depois a gente vai ver ferramentas para a gente limpar isso, reorganizar, ressignificar, na verdade, esses movimentos, para a gente conseguir ver o que a gente faz depois disso. Como seria ressignificar essas dores? E o que você pode produzir? Hoje eu consigo produzir companhia e ferramentas importantes para famílias, para os pais e para os filhos que estão aqui encarnados e os que já estão desencarnados, inclusive. E isso para mim foi um baita divisor de águas. Inclusive, tá aqui falando isso para vocês de forma tão aberta, uma baita prática de vulnerabilidade, é porque tá tudo muito claro para mim isso, assim, sabe? Muito bonito. Eu vou me emocionar mesmo, porque é de fato muito forte. Então, eu queria abrir, ser âncora desse espaço para vocês. Essa é a minha grande motivação para estar disponível para vocês nesse retiro. É abrir esse espaço, ancorar essa energia, para que vocês também possam encontrar essa rota, para vocês realmente fazerem o que vocês vieram fazer aqui nessa existência, nesse lugar, com esse nome, com esse CPF. Gente, não tem como se emocionar quando você encontra isso dentro de você. Então eu estou muito aberta e disponível para a gente trocar figurinhas e a gente encontrar esse lugar também para você. Dia 31 de maio, então dia 1º de junho e dia 2 é o portal da Dani Aguilera que está fazendo toda a administração para vocês. O lugar então vai ser um retiro fechado. A gente vai estar num lugar, numa área mais afastada, na região de Santa Terezinha, aqui perto de Foz, né? Do ladinho, na verdade, quase mais Foz que Santa Terezinha, o espaço. A hospedagem, a alimentação, todo o material que vocês vão precisar, está incluso também nisso. Os 3 dias,
serão 4 profissionais, né, as 3 terapeutas e a Dani que vão estar lá ajudando nessa organização. O retiro é aberto para homens e mulheres, tá? Maiores de idade de preferência, porque é um movimento significativo, né? Então a gente vai estar aberto lá nesses 3 dias para ancorar esse espaço, essa energia, esse portal, para que vocês encontrem de fato essa rota, esse caminho, para que vocês sintam esse quentinho no peito e tenham certeza do que é que vocês vieram fazer aqui, tá bom? Lembrem que é a Dani que está fazendo essa organização. Entre em contato com ela, vejam questões de parcelamento, tirem as dúvidas de vocês. Vou deixar um spoiler de que vai ter um restaurante, um lugar maravilhoso que vai fazer a comida pra gente, que vai ser o nosso parceiro. Logo, logo a gente vai divulgar mais detalhes isso pra vocês. Mas já vou deixar aqui, eu falei que hoje eu ia trazer um monte de spoiler pra vocês. Que eles vão fazer essa ancoragem, né, da parte alimentar. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é muito, 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 muito maravilhoso. Espero vocês, então, no dia 31, gente, já começou maio oficialmente, final do mês a gente já vai estar lá. Espero vocês, tá bom? Beijo, fiquem bem.